mas quero também falar um pouquinho aqui ainda sobre saúde, dizendo que um filósofo alemão costumava dizer que a saúde determina a felicidade. E eu concordo com ele. Os dias que eu fiquei doente aqui e acabei indo fazer uma operação, e eu vendo lá na Câmara, votando lá terceirização, acabando com a reforma política, eu ficava mais sofrido ainda e infeliz, né? Mas consegui vir para cá logo depois de 5 dias. Mas diz um filósofo alemão, ele costumava dizer que a saúde determina a felicidade. Eu concordo. Segundo seus cálculos, 9/10 de nossa felicidade estariam diretamente relacionados à saúde. Não sei se esses números estão exatos, mas reconheço que é bem mais difícil ser feliz quando a saúde falha. A gente tem um ditado popular que diz sempre, né? Bom, se a gente tiver saúde, o resto a gente resolve. E é verdade, a voz do povo é a voz de Deus. E quando, por alguma razão, somos hospitalizados, eu fui recentemente, mas fiquei só 5 dias, sabemos que precisamos contar com o trabalho eficiente e dedicado de muita gente. Por isso, eu sou contra terceirizar a saúde e vamos ter uma audiência pública a discutir isso amanhã de manhã. Trabalho de profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, farmacêuticos, técnicos de laboratório, enfim, todo aquele aparato que é montado até para manter um ambiente limpo, que são profissionais que estão ali também devido às bactérias, né? Mas trabalho também de uma série de outros profissionais. Um hospital não se mantém sem serviço de limpeza, de alimentação, lavanderia, manutenção e segurança. Um hospital é uma estrutura grande e complexa, uma estrutura que só cumpre a sua função, a função de ser a fonte da vida, a fonte da saúde, mas para isso tem que funcionar, eu diria, perfeitamente, com qualidade. Quando não funciona, a perfeição, um hospital agrava o estado de saúde dos pacientes e torna-se a casa de doentes, torna-se a casa da doença e da morte. Então, como andam nossos hospitais? Todos sabem que os hospitais privados, que visam o lucro, conseguem lidar bem com a situação, porque continuam funcionando e pagando suas contas, porque estão trabalhando em cima do lucro. E vida, para mim, não tinha que permitir que o lucro tivesse em primeiro lugar. Mas como estará a situação dos hospitais privados sem fins lucrativos? Dos hospitais beneficentes, dos hospitais que atendem a população do SUS, como estarão as Santas Casas de Misericórdia e os hospitais filantrópicos? Segundo a informação do Conselho Regional de Medicina, aqui de Minas Gerais, esses hospitais recebem do SUS cerca de R$ 500 para custear o mesmo procedimento, R$ 500. Digamos que fosse o dobro. Digamos que o SUS pagasse R$ 1.000, seria possível custar toda a infraestrutura necessária para a realização de uma cirurgia de vesícula? Casualmente é que eu fiz. Sabe quanto eu paguei só por o cirurgião? 20 mil. E eles recebem, os profissionais que atuam nessa área, recebem R$ 500. Eu paguei 20 mil, dou o meu testemunho. E foi essa cirurgia de vesícula mesmo, tive que tirar uma cirurgia de vesícula com apenas R$ 1.000. Eu paguei 20 para o médico cirurgião, mas do lado do médico está toda uma equipe de enfermeiro, de instrumentista, de anestesista. Claro que não dá, não tem como achar que com R$ 1.000 vão fazer. Quando analiso a experiência, porque passei a minha própria cirurgia, tenho a impressão de que a conta não fecha, mas não fecha mesmo, nem que queira não fecha. Das duas, uma. Ou os hospitais filantrópicos não prestam o serviço, ou eles prestam o serviço, mas não pagam as contas. Eu estou defendendo eles aqui. Ou eles não fazem, ou se fazem, dão calote em alguém. Porque não tem como, com R$ 500, R$ 1.000, eles pagar os profissionais e toda a infraestrutura para essa operação. Acredito que se trata de uma reflexão importante, ainda mais quando se comemora, nesse dia 14 de julho, por recomendação da Organização Mundial de Saúde, o Dia Mundial do Hospital. A Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde, a Lei 8080 de 90, prevê que a rede privada filantrópica participe do SUS sempre que a estrutura pública for insuficiente.
essa rede privada filantrópica beneficente, as Santas Casas, e lá do Rio Grande é um exemplo. Eu, quando vou ao Rio Grande, se não estou aqui em Brasília, é na Santa Casa que eu me socorro. As Santas Casas de Misericórdia e os hospitais filantrópicos garantem a viabilidade do SUS, a duras penas. Os hospitais beneficentes são responsáveis por mais de 240 milhões de atendimentos ambulatoriais por ano. São responsáveis por 42% total de internações, por 59% das internações de alta complexidade, mais da metade do transplante de órgãos, das cirurgias oncológicas e das neurocirurgias do SUS são realizadas pela rede filantrópica. Eles empregam cerca de 500 mil pessoas, mais precisamente 480 mil pessoas, 480 mil empregos diretos, e dão trabalho a mais de 1/3 de 400 mil médicos do Brasil. Constituem um dos motores mais importantes do sistema de saúde brasileiro. Apesar disso, ou por causa disso, estão passando por dificuldade. E não poderia ser diferente. A dificuldade da rede filantrópica não são um assunto novo, mas a gravidade da situação hoje reclama novos debates. Tomamos, por exemplo, o comportamento dos preços ao consumidor das 2 últimas décadas. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor do IBGE subiu mais de 400%. O gás de cozinha subiu mais de 1000%. E os pacientes precisam comer. O transporte público subiu 1.200%. Os funcionários precisam chegar aos hospitais. A água e a energia elétrica subiram quase 1000%. Alguém é capaz de imaginar um hospital sem água ou sem luz? Não tem como. No mesmo período, a tabela de referência do SUS, a tabela que o governo utiliza para remunerar os hospitais filantrópicos, subiu 93%. São anos de defasagem, anos e anos sem o reajuste linear. Segundo a Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, a margem do resultado do setor em 2014 foi de 65%, ou seja, eles só conseguiram cobrir 2/3 de suas despesas. Os serviços prestados ao SUS tiveram um custo de 24,7 bilhões de reais. Os hospitais receberam apenas quanto? Gastaram 24, senhor presidente, quase 25 bilhões e receberam 14,9, ou seja, 15 bilhões de reais, ou seja, um prejuízo de 9,8 bilhões de reais. Prejuízo, ou seja, quase 10 bi. A dívida acumulada pelo setor hoje ultrapassa 21 bilhões de reais. Eles devem 12 bilhões a quem? Ao setor financeiro. 4 bilhões aos fornecedores, 2 bilhões e meio em impostos e contribuições, 1 bilhão e meio em passivos trabalhistas, 1 bilhão e 800 mil em salários e honorários atrasados. Senhor presidente, analisando esse cenário, é difícil não concluir que o setor filantrópico está financiando com suas dívidas e seu prejuízo uma fatia considerável da saúde pública brasileira. Considerando que